verão se aproximando, sempre surge aquela preocupação maior com a questão do emagrecimento. O corpo fica mais à mostra, as pessoas se preocupam mais com esse assunto. E eu tenho certeza que a maioria do pessoal que está nos assistindo agora acredita que para emagrecer são necessários dois fatores: a questão da diminuição da ingestão calórica e a atividade física. Para desmistificar essa questão, está aqui hoje comigo a doutora Débora Balaguês. Seja bem-vinda novamente aqui ao programa. Eu quero saber se é realidade que para emagrecer é preciso fechar a boca, que nem a maioria fala, e mexer o corpo. Sim, sem dúvida, mexer o corpo é necessário, porque nós precisamos aumentar o gasto calórico. Então precisa mexer o corpo, precisa fazer exercício físico. Tanto exercício aeróbico, que é ou uma bicicleta, como as gurias estão andando aqui na pracinha, a esteira ou caminhar na rua. É importantíssimo também associar a musculação, porque muitas vezes o paciente diz assim: eu não gosto de fazer musculação, por que eu vou ter que fazer musculação? Porque a musculação é muito importante, porque ela que gera ganho de massa magra, e mais massa magra aumenta o nosso metabolismo. Em relação à alimentação, pensar em emagrecimento e em calorias é completamente ultrapassado. Eu vou repetir. Esse conceito de calorias em emagrecimento é completamente ultrapassado. Porque para emagrecer não adianta eu diminuir as calorias, porque se eu estiver diminuindo caloria de um padrão alimentar, de tipos de alimentos que o meu organismo já não faz mais digestão, ou seja, esses alimentos me geram inflamação, eu não vou conseguir emagrecer. Para emagrecer em relação à alimentação, falando em emagrecimento, porque a gente pode falar sobre vários âmbitos metabólicos, eu preciso descobrir qual é o tipo alimentar que está me levando tu ou você aí de casa a ganhar peso. Por que seria isso? Porque existem alimentos, com o passar dos anos, que a gente vai perdendo enzima. Essa questão de a gente não mais digerir esses alimentos faz com que eu coma um alimento que pode ser uma quantidade bem pequena, e isso vai dar um nó na minha cabeça. Por que eu estou comendo tão pouquinho e eu não estou conseguindo emagrecer? Ou eu estou emagrecendo e o meu emagrecimento atingiu um platô. Eu parei do processo. Ele estancou. Por quê? Porque emagrecer significa desinflamar e desintoxicar o organismo para voltar a atividade hormonal ao seu equilíbrio. Então nós precisamos, para emagrecer, pesquisar qual é o tipo alimentar, qual o padrão de alimento para mim, Débora, para ti, Cláudia, para você aí de casa, que vai desinflamar o nosso sistema. E só um adendo, não adianta a pessoa fazer aquele teste digamos, eu vou comer, não me sentir bem, aquele alimento acho que sempre me deixa mais inchada. Avaliar por aí ou não? Isso é um melhor sinal. Com exames. Ou também vale esse senso crítico do não me desceu bem aquele feijão que eu comi, a batata também não me faz bem, o glúten não me faz bem quando eu como. Esses padrões que tu tá colocando são os padrões clínicos. É óbvio que a gente conhece o nosso corpo. E quando a gente come um alimento e começa a se sentir estufado ou sente mal, parece que não fez a digestão, realmente o corpo fala. Aquilo é um sinal de que aquele alimento não faz bem para ti. Exatamente, mas é muito difícil a gente comer um único alimento. Numa única refeição, eu escolhi um alimento pontual para comer. Pode ser vários alimentos que estão ali, ou ainda pode ser a maneira como o alimento foi processado. O melhor a fazer não é contar caloria, de forma alguma. Caloria é um hábito ultrapassado. Quem faz isso precisa ter precisa estar atualizado nesse processo de emagrecimento.
Caloria não emagrece ninguém. Vai emagrecer num primeiro momento porque dá um balanço negativo, né? Entra menos do que gasta. Tá gastando mais do que está entrando, então tem um balanço negativo. Mas o que acontece? Nós precisamos descobrir, fazer exames, descobrir qual é o padrão alimentar, que tipo de alimentação que a gente chama perfil, é um padrão, perfil alimentar para cada pessoa. O que acontece? Isso tem exames para fazer. Tem vários tipos de exame hoje em dia. Pode fazer exame na saliva, pode fazer exame no sangue e pode fazer exames mais avançados que são por biorressonância, que lê a fisiologia elétrica da célula, que é o que a gente usa no consultório. Mas existem várias abordagens. Todas vão levar a resultados muito semelhantes. Porém, os de sangue são com um preço maior, né? É mais oneroso. Então a gente opta por tecnologia que é mais avançada e o preço não é tão alto. O que acontece? Quando tu descobre o teu padrão alimentar, não basta isso, porque eu tenho que ajustar a parte hormonal. E para ajustar a parte hormonal, não basta, por exemplo, eu não posso mais comer glúten, tá? O glúten é uma proteína que está na farinha de trigo e não é modismo, O glúten... Ele é vilão mesmo. Não, ele não é vilão, ele é uma proteína que foi, por modificação do grão, do trigo, ele foi modificado geneticamente, então o trigo hoje é transgênico, quer dizer, é outra comida, e o trigo, o glúten que está lá dentro do trigo, que é uma proteína, ele está alterado geneticamente, quer dizer, tem vários subtipos dessa proteína e o corpo humano não reconhece mais, e aumentou cerca de 400%. Ora, veja você, proteína, meu amigo aí de casa, é muito difícil de ser digerida. E se houve uma modificação genética nesse cereal, que é o trigo, e essa proteína, né, o glúten é uma proteína que está dentro do trigo, né? Está na constituição do trigo, da aveia por contaminação, da cevada, do centeio e do malte. Imagina se eu tenho uma proteína que antes, lá no tempo de Jesus Cristo, como é que antes o pão não fazia mal? Porque as pessoas perguntam para ti no consultório, mas doutora, mas antes eu comia pão, mas não comia o mesmo pão. O pão de hoje não é aquele pão lá de Jesus Cristo, lá aquele pão de antigamente. Aquele pão tinha 3% de glúten. Hoje tem 400% mais de uma proteína e ainda modificada. Repito, não é modismo, é veneno. Hoje é veneno. O glúten, ele faz um processo, ele entra dentro do corpo humano, ele funciona como uma cola, ele entra lá no intestino, ele se gruda nas vilosidades, começa a impedir a absorção dos micronutrientes. O que é micronutriente? Vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, sem entrar isso, que é a matéria-prima básica para o seu organismo funcionar, não tem como o corpo humano funcionar. Então, cai a entrada de vitamina, mineral, aminoácido, começa a cair o quê? Os seus hormônios. Não tem fabricação de hormônio, porque hormônio é feito de quê? Uma coisa eu falei, hormônio é feito de matéria-prima. É feito dentro do corpo humano, mas é feito de matéria-prima. E como que a gente faz hormônio? Através de vitaminas, minerais e aminoácidos. No momento que o glúten está lá e funcionando como cola impeditiva desse processo absortivo lá no seu intestino, não tem como entrar. Entra pouco. Isso tudo ainda tem uma outra situação. O glúten, ele é uma proteína e proteínas são uniões de aminoácidos. Vários aminoácidos em carreirinha, tudo de mãozinha dada, que junto recebe o nome de proteína. Os aminoácidos do glúten, eles juntos, eles são muito parecidos com os aminoácidos do hormônio tireoidiano. Então, quando o glúten, que promove um processo de achatamento das vilosidades lá do intestino e promove também
uma abertura do intestino, passa esses pedaços de glúten, quer dizer, pedaços de proteína, glúten, mal digerida, passa o sistema imunológico, o sistema de defesa, olha para aquilo e diz, ué, isso aqui é um veneno, porque não pode ter macromolécula dentro do sangue. Passa através do intestino para o sangue olha e diz, ué, então tem que atirar cada vez que isso vem aqui, tem que atirar. Só que quando o coitado do hormônio da tireoide está passando por lá, ele diz, olha lá o bandido, eu vou atirar, pá, 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 pá. Só que não era mais o glúten, era o hormônio tireoidiano. Então o glúten, além de todos os malefícios que ele causa, de diminuir o processo absortivo, ele também promove hipotireoidismo, que através do processo que eu acabei de explicar, que chama-se mimetismo molecular. Por que esse monte de pessoas com problema na tireoide? Primeiro, porque temos muitos bloqueadores de hormônio pela toxicidade ambiental, que temos uma quantidade muito grande de agrotóxicos. Inclusive tem matéria sobre esse assunto lá no YouTube do Sinta-se Bem. Exatamente. Falando sobre os bloqueadores de hormônio. Pode ir lá e conferir, porque já vai fazer uma complementação com o que a gente está conversando hoje. Doutora Débora, o bate-papo está muito bom. Eu comecei aqui a nossa entrevista falando que a gente já está na primavera e com a proximidade do verão aumenta a questão da preocupação com o corpo. Mas pelo que tu falaste aqui, deste uma aula aqui pra gente sobre essa questão, que uma coisa vai levando a outra, acredito que o pessoal que está nos assistindo agora não deva pensar na questão do emagrecimento como algo para o verão, né? Emagrecer é para a vida, porque a preocupação maior tem que ser com a saúde, não com a questão do peso. Exatamente. Por quê? Por causa que quando eu estou acima do peso, eu estou inflamada. E quando eu estou inflamada, é o terreno biológico, digamos, a forma própria para o corpo adquirir qualquer tipo de doença. Então, estar acima do peso no verão é ruim, porque a gente não consegue colocar uma roupa e se sentir bonita, né? Ou bonito. Mas não é só no verão. Eu entendo como a gente está magro ou está dentro do nosso equilíbrio de peso como uma questão de saúde. Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço.